Acho que tá bom. Nossa mensagem de hoje... Nossa, ficou bem pequeno. Nossa mensagem de hoje é focada no louvor. E antes de começar a falar, eu gostaria de mostrar uma frase que eu achei muito interessante. E que o tema da exposição de dois artistas plásticos, o Jeff Louvier e a Vanessa Brown, que eles falam basicamente que tudo que você vê é som, tudo que você ouve é fotografia. Eles fizeram um experimento muito interessante mostrando a diferença do som. Basicamente eles colocavam numa folha, numa superfície, uma poeira mais pesada, colocavam um emissor de som embaixo e eles ficavam emitindo uma nota musical para ver se o som se movimentava sempre da mesma forma. E o interessante é que o resultado é bem diferente em cada uma delas. Por favor. Essa imagem foi produzida com a poeira que a nota Lá produz. Essa com a nota Si. A nota Ré, Mi. E você vê que, olha como a emissão do som, em notas diferentes, produz imagens totalmente diferentes. Eu achei isso fascinante. Nós temos o costume de pensar que o som é sempre... É difícil para a gente imaginar como o som é diferente. E por que o som é diferente? Mas você olha como parece é como se fossem pedras diferentes jogadas num lago. Cada uma produz um tipo de onda. E por que eu trouxe isso daqui? Só porque é interessante? Não. Mas porque nós vamos tratar de algo que, desde o início, da primeira reunião da igreja, é produzido. Desde do nosso primeiro encontro aqui em São Vicente é feito. Louvor sempre é praticado. E como é difícil você falar de algo que a gente já está acostumado, que é uma coisa calejada, que todos aqui já estão carecas de praticar. Desculpe. Desculpe. É a mesma coisa de falar sobre escovar dente. Eu espero que todo mundo pratique isso normalmente, mas como é difícil falar de algo que a gente já está acostumado, que a gente já está viciado em praticar. E não é um vício negativo, é um vício positivo. Por isso eu trouxe essas imagens. A gente vai olhar por uma perspectiva diferente o som, o louvor, o cantar. O que nós não vamos fazer? Nós não vamos falar sobre instrumentos na adoração, porque isso é algo que não é um problema da congregação. Essa não é uma aula da escola da Bíblia. Essa não é uma aula, aqui não é uma aula, é uma mensagem. Então, eu não vejo esse problema dentro da congregação. Talvez num outro momento, numa outra situação, numa outra época, seja um risco, seja um problema falar sobre, seja um problema iminente, então nós podemos tratar especificamente sobre instrumentos. Mas não adianta a gente ficar conversando sobre coisas que não são problemas nossos. É a mesma coisa de eu falar sobre menstruação. Para mim não adianta. Porque eu nunca vou ter isso. Agora falar para mim sobre outras coisas, sobre dieta, talvez ajude comigo. Porque eu preciso. Então falar sobre coisas que a congregação não precisa é perda de tempo no horário do culto, no horário da mensagem. Nós não vamos tratar sobre elementos técnicos. Aqui também não vai ser uma aula de canto. Eu não quero que a gente comece, vamos começar a afinar, pessoal. Não é isso. Canto é mais do que isso. O louvor é mais do que o canto. Não vamos também tratar sobre a história do louvor na palavra de Deus. Porque a história é interessante. Mas eu fiz um apanhado, tem tanta coisa para se tratar que se eu for tratar sobre isso seria 1 hora a mais e convenhamos. Eu já falo demais sempre. Então, nós vamos priorizar o que é relevante. Infelizmente, quando você prioriza algo, você deixa coisas de lado. Não existe como você priorizar tudo. Se você prioriza tudo, você não prioriza nada.
Então, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre louvor, o louvor hoje, em uma perspectiva que eu acredito que vai ser relevante, vai ser interessante para todos nós. Próximo, por favor. E eu vou começar dando uma ilustração de um irmão que ele já veio aqui, que ele fala muito sobre louvor e que eu achei muito interessante, marcou minha vida, que é o Marcos Menaldo. E ele fala que para muitas pessoas o louvor é como a massa de cimento. Tem os blocos para você levantar a parede. E o que você coloca para deixar os blocos firmes? Você coloca lá o cimento. E infelizmente às vezes dá essa impressão quanto ao louvor. O louvor está sendo uma ponte, está sendo uma liga entre coisas importantes. Fazemos a ceia, não temos louvor para oferta, mas depois tem a oferta, depois tem os hinos, tem a mensagem, depois tem os hinos, a oração final. Parece que é uma costura, parece que o louvor está servindo como uma costura. Quando eu era criança eu achava que era para a gente não ficar dormindo, porque eu sentia muito sono. Então eu falava, o louvor ele serve para a gente levantar um pouco, dar uma animada. E na verdade a gente acaba colocando o louvor como uma prática meio secundária. Porque existe a mensagem de domingo e existe o louvor. Existe o mensageiro. E existe o regente de hino. O puxador de hino. Como se fossem coisas diferentes. Como se fossem coisas que... uma subcategoria. Mas isso é uma imagem bem errada. A gente vê a história... Se você pegar Atos, e a gente não vai ler o livro de Atos completo, seria muito longo e muito extenuante, mas quando a gente vê que Paulo e Silas eles estão presos, quando eles estão presos, eles adoram a Deus através de louvor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. É interessante porque a manifestação do louvor, a manifestação da adoração era um momento... E convenhamos, Paulo não estava preso só depois de ter sido conduzido coercitivamente. Ele tinha levado uma surra antes. Mas naquele momento, qual é a manifestação que eles mostram da fidelidade deles? E olha, convenhamos, a partir do momento que você leva a surra... e você continua manifestando, é uma grande fidelidade realmente. Eles manifestam cantando os hinos a Deus. E os presos ao lado, eles ouviam aquilo. Como é bom e como é importante. Eu não imagino Paulo cantando hinos se fosse uma manifestação menor de adoração. Se fosse uma manifestação menor de adoração e de evangelização. Os hinos têm esse poder, e às vezes tem um poder maior, porque eles conseguem sintetizar em 3 minutos, em 5 minutos, o que às vezes um pregador como eu demora 40 minutos. Então essa perspectiva que nós temos, ela está muito equivocada. Não se trata de futilidade. Nós não cantamos porque é gostoso. Nós não cantamos porque é bonito. Nós não cantamos porque é legal. Existe sim uma diferenciação infelizmente ou felizmente, tem pontos que é felizmente, tem pontos que é infelizmente, mas nós não nos parecemos com as denominações, com as seitas. O movimento pentecostal, em específico, nasceu nos Estados Unidos com um movimento de avivamento. E nesse ponto eles acharam uma força muito grande na música, porque a música ela estimula sensorialmente. Você se comove com uma música bem cantada. Você se comove com uma letra que combina com a melodia. Você se comove com um instrumento afinado e com a voz afinada. O movimento que nós fazemos parte é um movimento de restauração. Nós queremos voltar à palavra de Deus. Queremos ser totalmente fiéis à palavra. E isso é glória a Deus por isso. Mas, às vezes nós tentamos, dentro desse império da palavra, esquecer justamente o poder do louvor.
O louvor fica menor porque a palavra é tão importante que a mensagem é importante. Diante da mensagem, diante da ceia, diante do momento que nós temos aula, o louvor fica menor. Mas isso está errado. Isso vem de um pensamento que nós temos equivocado. E que é um movimento também histórico, esse movimento histórico tem um pouco mais de 100 anos, em que hoje seria esquisito. Eu pensei em não colocar esse exemplo, mas eu acho esse exemplo relevante. Há 300 anos atrás, ou seja, se nós contarmos que o cristianismo tem 2000 anos e que mudou nos últimos 300 anos, é uma mudança relativamente recente, o ministro não ficava olhando para as pessoas, o ministro ficava olhando para cá. Por quê? Porque o público não são vocês, não sou eu. Para quem nós nos apresentamos? Nós vemos, por favor, que todas as práticas são coletivas. E por que isso é importante? Porque não é o Ailton que está aqui na frente. Num conceito físico, sim, o Ailton está na frente de vocês. Mas é só vocês virarem de costas e o Ailton não está mais na frente, o conceito físico está. Mas não é uma prática em que o Ailton está aqui. Todas as práticas do culto, elas são manifestações da igreja para a adoração do Senhor. Esse conceito é fundamental. Quando nós estamos fazendo a ceia, não é uma pessoa aqui na frente fazendo a ceia. Ele só está guiando a congregação, porque toda a congregação pega do pão, bebe do cálice. Todos nós estamos fazendo isso para nós? Não, estamos fazendo isso em adoração a Deus. Quando eu oferto, eu pego, não é uma pessoa liderando a oferta, somos todos nós que contribuímos efetivamente, financeiramente, para a igreja. Quando nós cantamos, a mesma coisa. Somos todas as vozes, não é a voz do Fagner que está aqui na frente, que tem feito um bom trabalho, graças a Deus. Mas não é ele fazendo, é toda a congregação que se une louvando a Deus. Nós temos, e por que eu falei sobre essa virada? Por que nós viramos? Por questão de ergonomia, para as pessoas ouvirem melhor, mas nos causou um problema de que às vezes vem a ideia de que eu posso chegar no final do culto e pensar, nossa, eu não gostei do culto. Meus irmãos, pouco interessa o que você gosta ou não. Interessa o que Deus gosta ou não. É a mesma coisa da pessoa que está trabalhando no McDonald's. Eu não gostei do sanduíche, não me interessa. O importante é o cliente receber o sanduíche, gostar ou não. Nós somos apenas operadores do McDonald's servindo ao Criador de toda a criação. E graças a Deus por isso. Devemos ficar felizes porque nós amamos quem nós servimos. E a mensagem? Se a ceia tudo bem, a oferta tudo bem, a mensagem deve ser um momento em que corta em todas as carnes, inclusive na carne daquele que vos fala. E tenha certeza, eu toda vez que falo aqui na frente, eu falo, mas eu penso em mim. Não sou hipócrita e as mensagens, elas me afetam. E eu espero que afetem a vocês. Eu faço o melhor possível para que elas para que a mensagem doa, porque a mensagem não é uma mensagem de passar a mão na cabeça, ela serve para nos modificar, e modificar dói, mas o resultado é maravilhoso.
O louvor, todavia, se todas as práticas são adoração exclusiva a Deus, o louvor especialmente, no louvor todas as pessoas são protagonistas. Existe uma democracia maravilhosa dentro do louvor. Todos podem cantar. E vezes eu ouço pessoas cantando, vezes eu ouço todo mundo junto. Mas é lindo ver. E é gostoso quando eu vou para o acampamento e eu vejo 400 homens cantando com força. Arrepia os pelos do meu braço. Como é gostoso quando toda a congregação está junto e está cantando com empenho. Arrepia. Mas arrepia a mim, ótimo. Não é o importante. Deve agradar a Deus. Mas se existe algum momento em que nós saímos prazerosos, se existe algum momento de consolo, conforto, de animação, não é no momento da mensagem que fala o quanto você é maravilhoso, o quanto você é espetacular, o quanto você é especial, mas é no momento em que eu adoro a Deus e eu sinto a felicidade de estar cantando com pessoas juntos. Portanto, na prática, o culto é para Deus. O culto de adoração é um momento para Deus. É difícil saber se Deus se agrada ou não. É preciso estudar para saber se Deus se agrada ou não. Por isso que eu trouxe o versículo do início de Oséias. Não precisa voltar para lá, tá bom? Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto de nossos lábios. Prepare-se para que Deus receba. Nós precisamos estudar, conhecer Deus para saber o que Ele vai gostar. Não é uma coisa do que eu acho melhor, é o que Deus acha melhor. E exige sim conhecimento para você saber, e preparação. E isso nos leva a um ponto interessante. Todos devem se preparar para o culto. Eu vou falar um exemplo que o Rafael, ele pratica lá no Paraná, que eu acho muito legal, que os pais dele praticam. Eles vão indo de carro pro culto, eles cantam dentro do carro. Eu acho isso maravilhoso. É uma preparação para a voz incrível. Mas mais do que uma preparação para a voz, você já vai entrando no clima de eu vou adorar a Deus. A letra é gostosa, você vai ouvindo, vai te aproximando de Deus. Você já chega quente, você já chega... Como falam? Você já chega preparado. Nós precisamos nos preparar. Não é simplesmente vestir uma roupa boa. Não é simplesmente vir no horário. Mas venha já se preparando. Assim como nós fazemos a ceia, a gente prepara a oferta, a gente prepara anteriormente. Nós devemos nos preparar para o culto. Eu espero que os professores se preparem. E os professores têm se preparado. Eu espero que o regente se prepare, o regente tem se preparado. Mas e eu, que não atuo aqui na frente, por que eu não me preparo? Afinal, tanto eu, quanto você que senta, quanto eu que sento, quando não estou fazendo a mensagem, a gente está se apresentando do mesmo jeito. E uma coisa que eu sei quando você vai para uma orquestra decente, minimamente decente, até orquestras ruins, até orquestra de criança, quando está em preparação, eles preparam meia hora antes os instrumentos para ouvir a acústica, para você ouvir se está na nota correta. Por que nós não fazemos isso quando nós adoramos a Deus, quando nós vamos louvar? Por quê? Nós temos uma participação como unidade de igreja, mas nós podemos entregar em todos os momentos no culto adoração individual. Lembre-se, Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim. Deus está nos vendo. E essa mensagem, ela geralmente é colocada como uma ameaça, porque convenhamos, a gente peca demais, mas isso também pode ser muito bom. Quando você faz o correto, Deus está vendo. Quando você
promove um ato de justiça, Deus está vendo. E Deus não é injusto com os nossos atos. Que a gente planta, a gente colhe. Mas nisso, se existe uma lição grande, nós devemos nos preparar. Nós temos protagonismo quando nós celebramos a ceia, quando nós celebramos o louvor, quando nós celebramos no culto de adoração. A gente também tem que tomar cuidado com o conteúdo. Porque tem muitos... O mundo hoje, o mundo gospel, existe uma miríade de canções que não necessariamente são louvor. Eu me arrisco a dizer que mais de 80% não é louvor. Porque não basta colocar o nome Jesus Cristo, colocar o nome Deus, para se tornar necessariamente uma adoração. Porque nós nunca cantamos aqui a música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui. Por quê? Isso porque o louvor, ele é destinado... Deixa eu pegar aqui. Está maior, bem maior aqui. Destinado a celebrar ou manifestar a honra de Deus. Quando eu vou escrevendo, eu geralmente faço um texto anterior para a mensagem. Porque o louvor é louvar a Deus, mas você explicar com a própria palavra não tem sentido. O que quer dizer louvar? Quer dizer destinar, ou celebrar, ou manifestar honra. Nem todas as músicas evangélicas, e eu ouso dizer, a maioria das músicas evangélicas não celebram, não honram, não manifestam honra a Deus. E nós temos alguns exemplos. E o problema de você fazer isso, a minha mensagem é sobre o louvor, o louvor no culto de adoração. E enquanto nós colocamos uma música que não está prestando louvor, e todos cantam, nós não estamos prestando louvor a Deus. E quem é o alvo do louvor da igreja? O louvor da igreja não serve para eu me sentir bem, para falar como eu sou maravilhoso, como Deus me ama, como eu sou feliz, como eu posso, como eu quero, como Ele pode me ajudar. E para isso eu coloco um exemplo que tem no nosso cenário. Que eu espero que a partir do momento que nós fizermos o novenário, ele seja banido. Vocês devem conhecer a letra, vocês devem conhecer a música. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. No refrão, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se alguém está sendo adorado nessa música, não é Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. Você é alguém tão importante para Deus. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. É difícil, eu acho que ele não... O autor teve dificuldade em colocar mais a palavra você. Ele não conseguiu. Deixa eu ver onde eu posso colocar mais o você. Ele precisava falar de você. Porque quando a gente pensa num culto de adoração em que você é o espectador, eu preciso agradar você. Você tem valor, você tem valor, você tem valor. E o problema não está em falar sobre problemas. Não é um hino que simplesmente tem que ser hipócrita de falar, vamos falar só da santidade de Deus. O problema não é esse. Eu gostaria de mostrar o mesmo contexto, porque o contexto da canção é o mesmo. É um problema, uma pessoa que tem problema, provavelmente de autoestima, mas enquanto esse autor contemporâneo ele falou quanto você tem valor, Davi ele usou uma perspectiva um pouco diferente. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores.
Quando ele trata, o próximo, por favor. Quando ele trata, olha a diferença. Qual o foco da mensagem anterior? Você tem valor. Qual o foco do Salmo 40? Deus é o socorro e o libertador. Qual é a principal palavra do hino gospel? Você, você, você. Qual é a palavra principal do Salmo? Deus. Tu és o meu refúgio. Tu é a figura de você, Deus. E o meu libertador, quem é? É Deus. Ele não se cansa, ele tem um problema, mas ele não se cansa de adorar a Deus. Olha, eu tenho um problema, mas o Senhor é o libertador, o Senhor é o escudo, o Senhor. Eu sou pobre, eu sou miserável, mas o Senhor é magnífico. No final das contas, o tema principal do primeiro hino que nós temos, infelizmente, no nosso cenário, e a culpa foi minha de ter incluído, é um hino que fala sobre o homem, como você é importante. Davi nos ensina, quem é importante? Eu sou um miserável, mas o Senhor, nossa, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é libertador, o Senhor socorre. Nós precisamos tomar esse cuidado. Por favor, o próximo. Eu estou falando sobre mensagem, isso não quer dizer que aquela música é um pecado, o de ouvir e de cantar. Não quer dizer isso. Nós precisamos tomar cuidado para não aplicar esse tipo de música e falar que isso é um louvor e que a gente está fazendo isso no culto para adorar a Deus. É esquisito. É a mesma coisa e isso já aconteceu aqui. Foi uma cena traumatizante para mim. Em que na hora de adorar a Deus, um irmão veio para falar bem do filho dele, de como miraculosamente o filho dele se recuperou da saúde. O culto é de adoração a Deus, irmãos. E se vocês e eu, a gente está falando de nós, a gente não coloca a gente numa situação de reizinho. Quando a gente compara qualquer coisa com Deus, tudo fica abaixo. Mas daí, tudo bem, não é um pecado ouvir esse tipo de música cotidianamente. Mas vale a pena ponderar. Será que vale a pena ouvir uma música em que você é colocado muito mais importante do que Deus? É uma resposta que você precisa se dar. Próximo, por favor. Mas isso não quer dizer que nós devemos permanecer no comodismo. O movimento evangélico nos últimos 100 anos, 100 não, um pouco mais, ele acompanhou o mesmo período em que aconteceu o antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Antes disso, o que é conhecido como época das trevas, era a época em que Deus era centralizado. O que mostra que para algumas pessoas, centralizar Deus é você pertencer à época das trevas. Que me parece, para mim, é uma coisa muito, muito esquisita. De qualquer forma, é muito mais fácil a gente encontrar no cantor cristão letras que realmente, profundamente adorem a Deus, do que em alguns dos maiores cantores gospels de hoje em dia. E isso também vem da repercussão da época, porque eles pertenciam a 300, 400, às vezes 500 anos atrás, e naquela época as pessoas sabiam o seu lugar diante de Deus. Então eles nunca iriam se desafiar e colocar, olha, você tem valor. Não tem, comparando com Deus, como eu tenho valor, eu não tenho valor nenhum diante do Senhor. Talvez diante de outras pessoas eu tenha valor. Mas no momento de adoração a Deus, não. Deus está muito acima. Quem sou eu para falar de mim? Então, muitas vezes a gente tende a mais falar sobre a usar mais o cantor cristão em músicas antigas do que os hinos as músicas contemporâneas. Todavia, existem músicas muito boas que são realmente adoração. Eu me lembro que tem uma que a Joelma trouxe que eu não conhecia, eu acho que ela é recente, ela não deve ter 100 anos,
mas que é muito boa. Existem tesouros e a igreja tem que estar aberta para receber os tesouros que são produzidos hoje em dia. Tem coisas muito boas. Todos nós somos participantes e todos nós temos o direito e o dever de melhorar. Então a igreja não pode ficar sempre com o pé atrás. Eu não sinto isso de forma muito grande na maioria das pessoas. Eu sou mais... Quando eu falo a igreja, eu falo mais de mim. Eu às vezes tenho um pé para trás com coisa mais recente. Mas não devemos ter. Se tem adoração, se realmente é uma adoração legítima a Deus, deveríamos aplicar. E todos têm esse direito, todos têm esse poder. Nem todo mundo tem tanta intimidade de falar comigo, porque às vezes tem medo de mim, não sintam medo de mim. O Fagner é bonzinho, todo mundo gosta dele, eu acho. Ou não, não sei. Não sei, Fagner. Eu gosto de você, mas eu sou lobo mau. Não podemos ter preconceito simplesmente porque o hino tem menos de 100 anos de idade, por ser um hino novinho. Por favor. Mas o que é indissolúvel? O louvor deve manifestar a palavra de Deus. Assim como na palavra de Deus, os salmos, eles investem muito tempo adorando a Deus, falando, louvando o nome do Senhor. Quando nós estamos com hinos que não estão escritos na Bíblia, assim como a mensagem não está escrita estritamente na Bíblia, termo a termo, ainda assim é a manifestação da palavra de Deus. Então nós vemos que existe uma linha contínua e existe identidade dentro de todas as coisas do culto de adoração. Porque tanto a ceia fala da palavra do Senhor e ela manifesta a glória a Deus, quanto o louvor manifesta a palavra de Deus e deve falar a palavra de Deus. E nesse sentido, o louvor pode ser muito poderoso. Voltando para a história de Paulo e Silas, eu estou terminando com essa ilustração, eu prometo. Quando a gente fala sobre a história de Paulo e Silas, aquela história que eu acabei de citar, a gente vê o Atos 16, 26. De repente, enquanto eles estavam louvando, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja o poder da palavra, o poder do louvor, o poder realmente que existe em você louvar a Deus. Não é porque nós não sentimos tremores hoje, graças a Deus não sentimos tremores hoje, não é por causa disso que o louvor é menos poderoso. Mas o louvor não é poderoso por causa de notas, porque nós somos afinados, ou porque nós cantamos muito alto. O louvor ele é poderoso porque ele manifesta a palavra de Deus, e essa é a coisa mais importante que existe. Pela palavra tudo foi criado, pela palavra que nós manifestamos cantando, existe poder sim. A palavra modifica, movimenta, ela nunca sai vazia do receptor. Portanto, eu gostaria de resumir o que nós tratamos aqui. Ficou horrível. O louvor deve colocar Deus como primazia. Não existe negociação. No culto de adoração, nossos louvores não devem falar sobre como nós nos sentimos bem, como nós somos felizes. Podemos falar sobre isso desde que o Senhor esteja em primeiro lugar. O louvor, a primícia é o motor do carro, a primícia é o coração do ser humano, a primícia é louvar a Deus, adorar a Deus. O louvor não deve ser uma prática secundária, não deve ser visto como isso. O regente não precisa se sentir coagido. O mensageiro está falando demais. Vou reduzir o número de louvores porque você tem uma adoração menor. Não, você não precisa fazer isso. A igreja deve se preocupar com a letra do que está falando. Às vezes é mais importante a letra do que o conteúdo. Tem muita gente que toca muito bem, que canta muito bem, mas que não está louvando ao Senhor. E eu prefiro cantar mal, mas o Senhor me ouvir, do que cantar bem e ele estar virado de costas para mim. O regente deve se preparar para encaminhar a igreja dentro desse propósito. Para falar a verdade, isso daí, eu resumi muito a minha mensagem, você não tem ideia, deu literalmente 8 folhas de mensagem. Eu não vou tratar sobre esse ponto. A congregação deve se empenhar em acompanhar o regente, porque não é o regente que está cantando para vocês, nem vocês cantando para o regente. Todos nós estamos adorando a Deus. O louvor é poderoso na medida em que professa a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo.